Olá, nesse vídeo a gente vai falar sobre 3 dúvidas muito frequentes com relação a exercícios para dor no quadril. Antes da gente começar, se você não me conhece ainda, eu sou Carla Arnone, eu te ajudo a reabilitar, resolver a sua dor no quadril definitivamente através de exercícios mais conscientes, que levam em conta como o seu corpo responde àquele movimento e como você insere esses exercícios na sua rotina. Eu sempre digo que quanto mais conhecimento você tem sobre a sua lesão, mais fácil de você ter resultados consistentes que você leve para a sua vida. E todo o meu conteúdo vai girar em torno disso, de te dar mais repertório de discussão para você conseguir aplicar isso no seu dia a dia da reabilitação. Você, inclusive, encontra mais esses conteúdos no meu Instagram também, no @arnone.carla. Mas vamos para a parte principal do nosso vídeo de hoje. São as 3 principais perguntas que eu recebi nesses últimos tempos e trouxe para esse vídeo para explicar um pouco mais profundamente cada uma delas. A primeira pergunta é: preciso fazer todos os dias os meus exercícios para que eles de fato funcionem? E essa pergunta ela vai ter 2 pontos de discussão na nossa cabeça. Se você faz muito pouco durante a semana ou se você faz demais durante a sua semana. Pensa o seguinte comigo, ó, frequência de exercícios não é algo que a gente escolhe por conta da nossa rotina. Ah, eu consigo fazer essa semana 2 vezes na semana porque é o número de vezes que eu vou na minha fisioterapia, por exemplo. Isso talvez não faça sentido algum. Você concorda comigo que toda vez que a gente dá um estímulo para o teu corpo, aqui no nosso caso, querendo ganhar força nos estabilizadores de quadril, a gente precisa de uma resposta do teu corpo, certo? Ele precisa reagir àquele estímulo que a gente dá para que ele tenha a melhora que a gente quer, para que você, no final das contas, ganhe a força que você precisa. Para isso, precisa ter uma coerência na frequência. Se você está fazendo exercícios muito isolados, muito iniciais, muito leves ainda, que faz parte, isso é uma realidade. Então lá dentro do meu programa digital, por exemplo, do Quadril Sem Dor, a gente começa as 2 primeiras planilhas, elas são de ativação muscular. Então são exercícios muito simples, muito isolados, que eu quero ativar, acordar aquela musculatura que protege o quadril. É o primeiro passo. Se eu faço essa planilha tão leve, só que eu faço 2 vezes na semana, 1 vez na semana, aquele estímulo que eu tô dando, ele não vai gerar adaptação no seu corpo que a gente quer. Eu tenho muito espaço entre um estímulo e outro, percebe? O que define o número de vezes que eu vou fazer na semana é o tipo de estímulo que eu tô dando. Então, essas minhas primeiras planilhas, por exemplo, elas são mais frequentes. Elas são mais curtas, mais enxugadas, mas elas são mais frequentes. Eu peço para os meus alunos fazerem de 4 a 5 vezes na semana, às vezes 6 vezes na semana. E eu ensino eles a perceberem o próprio corpo. Então é muito importante que você entenda a fase da reabilitação que você está e, somado a isso, você perceba o seu corpo. Ou seja, poxa, eu estou fazendo 6 vezes na semana, mas eu percebo que eu estou entrando em fadiga, que eu estou sentindo a sobrecarga por cansaço. Então, vou reduzir o número de vezes ali, né? Ao invés de fazer 6, eu vou fazer 5 para testar, para eu ajustar numa frequência semanal esses exercícios iniciais de uma forma que eu me sinta confortável, que eu dê conta disso. Perceba, a frequência de vezes, né, na semana, a frequência semanal, ela faz parte do seu planejamento. Ela não pode depender do número de vezes que você consegue ir à reabilitação, ou seja, você precisa aprender a fazer sozinho em casa para você fazer na frequência que você precisa de fato, para a fase que você está da reabilitação, e você precisa somar isso à percepção do seu corpo, à consciência corporal que você vai aprender a ter. Por outro lado, fazer todos os dias absolutamente talvez não faça sentido, porque se você entra em sobrecarga por não dar descanso, você também não evolui. Então não é bem uma situação em que quanto mais você faz, melhor. De novo, a frequência faz parte do seu planejamento. E conforme a gente vai passando de fases na sua reabilitação, então você sai ali daquele início da reabilitação e começa progressivamente a colocar carga, colocar intensidade no seu treino, você precisa de mais tempo de descanso para que o seu corpo assimile aquilo que você se propôs, né? Aquele estímulo que você deu a ele, e ele faça as adaptações que você precisa que ele faça para você melhorar a sua força, né? Para que realmente ele aumente em termos de força muscular, que é o que você precisa. Ele precisa de tempo para isso, né? Imagina assim, lá na musculação, por exemplo, quanto mais pesado é o seu treino na musculação, mais tempo você está de descanso, certo? São aqueles treinos ali que as pessoas dividem. Hoje eu treino
A, B, porque aí eu treino um dia A, outro dia B, porque aí eu descanso o músculo para depois fazer novamente. Isso é baseado no tipo de estímulo que você está dando. Quanto mais leve é o estímulo, menos tempo você precisa de descanso, certo? Na verdade, isso é assim com tudo, né? Até com a sobrecarga emocional. Quanto mais puxada é a sua carga emocional, mais tempo você precisa de descanso daquilo para você se recuperar e estar inteiro de novo, para você render novamente. Tá? Na reabilitação se aplica o mesmo conceito de treinamento que a gente aplica no treinamento físico mesmo, na musculação. Precisa ser assim, senão você não vai ter resposta. Então, da primeira pergunta, o que a gente tirou de lição principal? Frequência faz parte do planejamento de exercícios. Ela não pode depender de quantas vezes você consegue ir à sua reabilitação, mas também o pensamento não é quanto mais, melhor. O pensamento é o quanto eu preciso de fato de descanso desse tipo de treino que eu estou fazendo hoje, nessa fase da reabilitação, para que eu renda, para que eu gere o ganho de força que eu preciso para eu melhorar. Segunda dúvida, muito frequente, mas muito importante de você ter esse conceito aí na tua cabeça, de você entender isso que eu vou te explicar agora, tá? Tenho dor para fazer os exercícios. É normal? É comum, normal não, e não é nada eficiente. Eu vou começar te explicando, né? Eu vou começar dando a resposta, te explicando um fenômeno neurofisiológico que acontece quando você tem dor e que é super conhecido na literatura da reabilitação física e que norteia um pouco o trabalho que eu faço dentro dos estúdios, que eu faço ali dentro do Quadril Sem Dor, né? Dentro do programa digital, para que você tenha resultado de fato. Tá? Toda vez que você tem dor frequente numa região do seu corpo, isso causa uma inibição muscular por dor, ou seja, reduz a chegada de informação do seu sistema nervoso central para aquela região, como se fosse um sistema de proteção, evitando que você tenha desconforto, evitando usar aquela região que dói, né? Só que essa redução de chegada de informação faz com que a musculatura da região ali, né, que protege o quadril, aqui no nosso caso, comece a ficar inibida. E quanto mais inibida ela fica, mais fraca ela fica também, tá? Eu vou fazer uma analogia aqui para vocês. Imagina uma coisa muito clássica, tá? Você machuca um pé de um lado. Aí o que você fala? Você fala, como eu tô com dor deste lado, eu estou compensando do outro, certo? A gente faz essas escolhas de compensação menos visuais também, sabe? A gente faz sem perceber, se livrando um pouquinho daqueles músculos da região da dor e compensando com outros. Isso não é tão perceptível para você no dia a dia, mas é uma estratégia de segurança, uma estratégia de proteção que o seu cérebro usa quando você tem dor frequente. Então, ok, até aqui você já sabe que a dor te causa inibição muscular, né? Ou seja, você começa a se movimentar com outras estratégias, fazendo compensações aí no seu dia a dia. E a pergunta então é, por que você usa compensações no seu dia a dia? Por conta da dor, que talvez você já tenha até percebido algumas delas, e você não vai replicar essas mesmas compensações no seu treino se você tiver dor para executar. Você compensa da mesma forma, tá? Então, ter dor para fazer o exercício só favorece, só reforça essa inibição muscular que você tá aí dentro de uma bola de neve, né? Aumentando cada vez mais, e só reforça também as compensações que você faz no seu dia a dia, sobrecarregando outros músculos. Você fica com aquela sensação de que você patina na sua reabilitação, né? Ou ela melhora um pouquinho, depois a dor volta, ou você sente dor depois dos treinos, ou você sente dor para fazer e você não sente melhora com o tempo. Então, ter dor para executar o exercício não é eficiente para a sua reabilitação. E se a gente for pensar no nosso objetivo final, que é resolver a sua dor, isso de fato não ajuda a gente em nada. O que você precisa nesse caso é aprender estratégias a partir da resposta do seu corpo, ou seja, individualizando pela resposta do seu corpo, não é pelo tipo de lesão que você tem, tá? Porque os músculos que a gente precisa trabalhar para estabilizar uma artrose, para estabilizar o impacto femoroacetabular, uma tendinopatia, uma bursite, uma síndrome ciática, eles são os mesmos, então não depende do tipo de lesão que você tem, é sobre como o seu corpo responde àqueles exercícios, porque cada corpo vai responder de uma forma, então você precisa aprender a perceber isso ali no seu corpo, né? Enquanto você executa o movimento, você precisa aprender essa consciência corporal e aprender a ajustar aquele movimento para que você não tenha dor para executar,
para que de fato ele seja eficiente, ative e fortaleça o músculo que a gente precisa mesmo, para que aquele músculo não continue inibido. E tudo isso passa muito pela sua consciência corporal, que absolutamente não é luxo na sua reabilitação. Ela pode ser a grande virada de chave, na verdade, pode ser isso que esteja faltando para você resolver definitivamente a sua dor. Terceira e última dúvida do vídeo de hoje: quais são os principais grupos musculares que eu preciso fortalecer, trabalhar, para eu resolver a minha dor no quadril? Eu vou até pegar um gancho da resposta anterior, que eu comecei falando para vocês, que independia do seu tipo de lesão, tá? Então a resposta que eu vou dar agora é para todo mundo que tem desconforto frequente no quadril. Mesmo você tendo uma lesão estrutural, uma artrose, um impacto femoroacetabular, uma lesão labral, uma lesão de cartilagem única, uma lesão ligamentar, para qualquer uma dessas condições que são estruturais, tá? E para uma bursite, para uma síndrome ciática, para uma tendinopatia de glúteo médio, às vezes de posteriores de coxa, que são acometimentos mais funcionais, ou seja, eles são mais por sobrecarga, são processos inflamatórios, tá? Não tem nada estrutural aqui nessa caixinha, mas você fez uma sobrecarga frequente e essas estruturas inflamaram. Para qualquer uma dessas duas caixas de situações, tanto estrutural quanto funcional, o que você precisa? Você precisa de força, equilíbrio e coordenação entre os mesmos músculos. Os músculos que protegem o seu quadril, que linkam com a sua pelve, que linkam ali entre pelve, fêmur, lombar, né, essas estruturas ali que formam o quadril. O que muda é como o seu corpo responde. Então, se você tem uma artrose, o seu corpo vai responder de uma forma. Então, você vai aprender a ajustar os seus movimentos a partir de como o seu corpo responde. Às vezes você tem uma artrose e ele responde muito parecido apenas com quem tem uma tendinopatia, porque você está bem, está mais estável, a artrose é inicial e está tudo bem. Então, é sempre a partir de como o seu corpo responde. Mas os músculos são os mesmos, tá? Então, quais são? Como eu começo, tá? Vou falar como eu começo. Eu começo ativando os estabilizadores centrais, core, então assoalho pélvico, transverso abdominal e paravertebrais, porque eu preciso começar a dar uma estrutura central. Tô falando lá no começo da reabilitação, tá? Porque a gente vai deixando ela mais robusta com o tempo, é um planejamento, certo? Então eu começo pelos estabilizadores centrais e pelos glúteos, tá? Glúteo médio, glúteo máximo e glúteo mínimo, né? O glúteo médio e mínimo a gente vai trabalhar da mesma forma. Então eu começo pelos estabilizadores centrais e pelos glúteos. Os glúteos, eles são os principais protetores ali do seu quadril, são os músculos mais potentes. E quando eu ativo os glúteos, eu acabo ativando também os rotadores externos, piriforme, enfim, que são grandes estabilizadores dessa articulação. Eu começo por aí, mas eles vão resolver o seu problema? Não, eles não vão resolver o seu problema. Eles vão resolver a primeira parte do problema para você passar para a segunda parte do seu plano de reabilitação, tá? Eu vou dar o exemplo do quadril sem dor, tá? Do programa digital. Lá a gente divide por planilhas, né? Então são 9 planilhas progressivas. Eu brinco que a primeira planilha, ela não resolve ela não te prepara para a vida. Ela te prepara para a planilha 2, que te prepara para 3, e assim por diante, porque é sempre uma progressão. É assim com qualquer coisa que você vai fazer na vida, mas no esporte, por exemplo, né? Você não começa a jogar vôlei, por exemplo, já está pronto para participar de um campeonato. Você vai progredindo. É a mesma coisa na sua reabilitação, tá? É o mesmo pensamento. Então, eu começo por esses músculos. Então, você pode pensar aí, você precisa começar por eles, você precisa que eles estejam estáveis. A partir daí, o que eu preciso incluir? Eu preciso incluir adutores de coxa, a parte interna da coxa, e eu preciso começar a trabalhar o quadríceps e o posterior de coxa, tá? Então, eu preciso necessariamente ampliar para esses grupos musculares que eu falei agora. Só para você começar a pensar num plano mais robusto de reabilitação. Claro que o corpo é um todo, então você vai trabalhar a panturrilha, você vai colocar esses músculos em exercícios mais difíceis, de equilíbrio, enfim, mas pensando em grupos musculares, você vai começar pelos básicos e depois você vai ampliar, incluindo adutores de coxa, posteriores de coxa e quadríceps, né? Os músculos que fazem a extensão de joelho. Esse grupo de músculos que eu te falei, você vai começar com exercícios mais simples, isolados e sem carga, para você gerar consciência corporal, entender como seu corpo responde, lembra? Para depois você evoluir, tanto em carga quanto em dificuldade desses movimentos. Eu espero que vocês tenham gostado, por hoje é isso. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse tema, pode deixar nos comentários, você pode me encontrar no Instagram também, no @arnone.carla, e eu te vejo no próximo vídeo.